Primeiro que direito é uma profissão dinâmica, né? E ela abre um grande leque no que diz respeito às carreiras jurídicas. Então a área do direito, quando o profissional se forma no direito, ele tem um leque de opções. Além de ser uma profissão apaixonante, né? Que você vai trabalhar as relações afetivas, as relações pessoais, as relações profissionais. Então você vai defender o patrimônio das pessoas, a integridade física das pessoas, você vai defender uma melhor convivência das pessoas em sociedade. Então a área do direito ela é bem apaixonante. Então, como eu disse, o profissional, quando ele se forma no direito, ele vai ter esse leque de opções. Esse leque de opções, eu vou me privar aqui de falar o juridiquês e vou procurar separar em setor público e em setor privado. O setor público, a partir do momento que você se forma em direito, você vai ter a opção dentro desse leque que eu tenho tanto falado, na magistratura. Então você vai prestar concurso público para ser juiz de direito. Você pode chegar a desembargador e você pode chegar, se o caso, né, até a ministro do Supremo Tribunal Federal. Você pode optar também pela promotoria pública, né? O Ministério Público, a partir do momento que você passa num concurso para promotor, você vira fiscal da lei. E o promotor público, ele regula as relações das pessoas com o ente público, né? Já diferente da procuradoria. Na procuradoria você é o advogado do Estado, né? Então, como eu disse, me privando aqui um pouco do juridiquês, você vai trabalhar advogando para o ente público. Pode ser o município, pode ser o Estado, né? Uma autarquia federal e daí por diante. Ainda dentro desse setor público, você tem a defensoria pública. A partir do momento que você se formou em direito, prestou a prova da ordem, foi aprovado e tem uma OAB na mão, o defensor público nada mais é do que o advogado em favor dos mais necessitados, né? E que não tem um acesso ao advogado particular. E é norma constitucional, né? Todos aqueles, independentemente do seu poder financeiro ou não, têm o direito à ampla e restrita defesa. Por isso o trabalho da defensoria é um trabalho muito importante, muito bonito, né? Você também pode, ainda dentro do campo público, trabalhar ou prestar um concurso para a delegacia de polícia, para o delegado de polícia, né? O delegado de polícia é aquele que recebe, né, as queixas, aquele que recebe as denúncias, né, e em que instrui. É a polícia que a gente chama de polícia judiciária, né, diferente da polícia militar, que é uma polícia ostensiva, né? A polícia civil, ela é a polícia investigativa, né? E o titular dessa investigação é o delegado de polícia. Uma carreira também apaixonante, né? Você pode ser assistente e assessor jurídico em empresas ou órgãos públicos, através de concurso ou não, né? E também você pode ser professor em instituições públicas. Já no campo particular, né, no setor privado, você pode trabalhar como advogado autônomo. Mesma coisa. Fez o curso de Direito, procurar fazer um bom curso de Direito, passou no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, você pode estar trabalhando como advogado autônomo. Vai ter lá o seu escritório de advocacia e vai começar a desenvolver o seu trabalho na defesa dos interesses individuais, coletivos, não importa, né? Você pode ser assessor jurídico
de empresas privadas. Não é? Então você pode ser contratado por uma grande empresa, uma média empresa, uma pequena empresa, não importa, e prestar consultoria para essa empresa. E aí você vai atuar nos mais diversos ramos, né? No ramo do direito do trabalho, tributário, criminal, previdenciário, eleitoral, desportivo, enfim, a gama, o leque, como eu falei, é muito grande, é intenso, né? Uma outra questão legal que eu acho que vale a pena dar uma relatada é que hoje, com o avanço das relações interpessoais, se fala muito em métodos, em soluções, né? Na verdade, métodos alternativos de solução de conflitos, né? Então, existe a arbitragem, existe a conciliação e outros, a mediação e outros métodos importantes de solução do conflito. Com esses métodos, você não necessita da intervenção do Poder Judiciário. Então, quando a gente fala em direito internacional, por exemplo, muitas vezes a gente escuta na mídia que o problema entre duas grandes empresas, uma do Brasil e uma do exterior, está sendo resolvido na Câmara Arbitral. Então, as partes, quando elas fecham o contrato, elas já deixam estipulado uma arbitragem para resolver o conflito sem intervenção do Poder Judiciário. Também é um ramo muito importante que o advogado ele pode seguir esse ramo. Você também, da mesma forma que você pode ser professor em instituições públicas, você pode ser professor, né? Se dedicar à carreira de professor em instituições privadas de ensino, né? Lecionar o direito, não só em faculdades, em cursos preparatórios de exame, em cursos preparatórios para carreiras públicas, né? Então a pessoa vai prestar o concurso para magistratura, para promotoria, para procuradoria, são concursos dificílimos, são concursos muito concorridos e normalmente as pessoas que passam, elas fazem esses cursos preparatórios. Então aí também está uma oportunidade da pessoa estar, desde que bem fundamentada, estudada e preparada, está lecionando nesses cursos. E eu acho que, por fim, dentro desse leque, a pessoa pode se dedicar à pesquisa, né? Se você se dedicar à pesquisa, a consequência é que você vai estar escrevendo obras jurídicas, né? Como eu disse, o ramo do direito, o leque do direito é muito grande e hoje em dia tem uma grande quantidade de boas obras jurídicas sendo escritas aí pelo Brasil afora. Bom, eu acho que a primeira coisa, como em toda profissão, a primeira coisa que o profissional do direito tem que ser é responsável, né? Então ele tem que ter um perfil de responsabilidade. Nós, os profissionais do direito, nós trabalhamos com prazo, né? Nós regulamos as relações entre as pessoas e o Poder Judiciário. Para tudo isso existe prazos seríssimos a serem cumpridos. Então acho que o primeiro perfil, a primeira questão que a pessoa tem que ter é responsabilidade. Isso vale não só para o direito, vale para qualquer área. Mas no direito a questão da responsabilidade é muito forte. Eu acho que isso é o principal. O restante aí vem. Você tem que ter a ética, né? A ordem hoje tem um tribunal de ética que regula a atuação dos advogados, né? Isso é importante, né? Então você tem que ser ético, porque na carreira jurídica vão aparecer muitas oportunidades de você não ser ético. E isso é muito complicado, né? Então, dentro desse perfil, o perfil da ética é importante também. Dedicação, né? Não tem como não ser dedicado, né? Ler muitas obras jurídicas. Quando o profissional do direito ele se forma na faculdade do direito, ele só começa a aprender, né? No direito, todo dia é um aprendizado constante. É uma norma nova, é uma lei nova, e você tem que estar se atualizando diariamente para você poder prestar um serviço jurídico de qualidade. Então, não tenha dúvida que tem que ter a dedicação.
E depois são as características das pessoas. Você tem que ter a ponderação, proatividade, dinâmico, saber escutar muito, então ter um poder de compreensão bem grande, né? Fazer uso de uma linguagem, um vocabulário adequado, ter uma boa fluência verbal, né? Ter uma boa escrita jurídica, né? Mas eu acho que isso é o geral para todas as profissões, né? Eu acho que se eu pudesse fazer um resumo, eu colocaria isso: responsabilidade, ética e dedicação. Em constante ascensão. O mercado do direito ele é sempre um mercado aquecido, né? A sociedade ela evolui. A evolução ela parte do princípio das normas novas que vão sendo criadas, né? Então, o mercado, em toda e qualquer área que você for atuar do direito, ele é sempre um mercado em ascensão. É um bom mercado, né? Agora, como em todo ramo, existem fases, né? Então, hoje eu poderia dizer o seguinte: o direito eletrônico ele é um direito que há pouco tempo nós tivemos aí um marco regulatório da internet. Então, quando você tem um marco regulatório, é só o começo. Ele vai regular. A partir dali, essas relações vão começar a ser disciplinadas, né? Então, hoje a gente tem mídias sociais, né? Facebook, Instagram, e-mail. Todas essas questões, elas são novas, né? Elas estão previamente regulamentadas no Código Civil de 2002. Por quê? Porque o professor Miguel Reale, à época do Código, sofreu até críticas por conta disso, que ele regulamentou, né, ou não regulamentou o direito eletrônico. E ele respondeu, né, com a inteligência que lhe era peculiar, dizendo o seguinte: mas isso começou agora, como que eu vou regulamentar? Se eu regulamentar, eu vou podar as pessoas ou a sociedade de se desenvolver. Então, quando você não tem uma regulamentação, o trabalho ele é árduo. Você tem que começar a trabalhar essa regulamentação através de jurisprudência, né? Então, a parte do direito eletrônico, os contratos eletrônicos, são coisas que, né, as vendas pela internet, são normas que estão sendo criadas, né? Eu acho que um outro ramo hoje é o ramo ambiental, né? Então existe uma preocupação muito grande, né? Nós estamos aí atravessando uma seca tremenda, né? Racionamento, uma qualidade de ar ruim para respirar. Então o direito ele vai ter que ajustar essas condutas, né? Então o direito ambiental ele é um direito hoje em voga, né? Porque essas relações elas têm que ser regulamentadas, elas têm que ser trabalhadas, né? Então é um ramo que eu acho interessante hoje para o mercado de trabalho nos dias de hoje. Outro ramo é o direito internacional, né? O direito internacional, a globalização, ela trouxe essas relações de empresas e de estados, de governos, né? Com outros estados, com outros países, enfim. E quem hoje atua no ramo do direito internacional, né, está tendo um grande campo de trabalho, né? Mas é um direito a ser explorado, né? Uma outra parte que eu acho interessante também, né, a mesma observação do professor Miguel Reale, é o direito da parte médica, né? Então, quando a gente fala em reprodução assistida, pode, não pode, que forma de reprodução, né? Então, essa também foi uma crítica a esse saudoso professor, né? Mas ele respondeu a crítica da mesma forma. Isso está começando, né? Então, como nós vamos regulamentar? Vamos podar o direito da sociedade se desenvolver? Então, vale a mesma coisa que para o direito eletrônico, né? Então, é um campo que ele está em constante evolução. As normas não estão fechadas ainda, né? As normas estão abertas para serem discutidas. E depois de uma discussão, julgamentos, jurisprudência, essas normas elas vão sendo regulamentadas, né? E especificamente um ramo do direito que eu gosto muito, que é um dos ramos que eu atuo, que é o direito educacional, né? Também existe um exponencial grande de educação pelo Brasil inteiro, né?
E essas dificuldades, esses conflitos no campo do direito educacional, eles também têm que ser resolvidos, né? Então também hoje, com a ampliação da rede de ensino, não só a pública, principalmente a particular, também você tem conflitos. E onde você tem um conflito, você tem que ter um profissional do direito para intermediar esse conflito, né? Ou seja, cada novo acontecimento social é exigido do profissional do direito uma atualização, uma especialização, para que você se adeque às novas maneiras de enxergar ou de ver a sociedade. Bom, eu gostaria de deixar como considerações finais, num primeiro momento, algumas instituições, né, no campo do direito que se notabilizam principalmente aqui na capital paulista. Eu não vou sair do estado de São Paulo, né? Então nós temos, lógico, o Largo São Francisco, né, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que é a faculdade da USP, né, que é uma casa, talvez a casa mais tradicional do direito no Brasil, né? Nós temos a PUC, da Pontifícia Universidade Católica, né, também. A Universidade Presbiteriana Mackenzie também tem um curso muito bom. Nas privadas, uma universidade que vem se destacando, né, é a Faculdade Metropolitanas Unidas, né, que eu acho que tem formado aí grandes profissionais, né? Eu gostaria de deixar também como considerações finais, mais ou menos um resumo do que a gente falou no decorrer desse pequeno debate aqui que a gente teve, que o ramo do direito é um ramo que, como tudo na sua vida, você tem que gostar. Se você não gostar, se você não interagir com leitura, com discussão, com estudo, com pesquisa, né, é melhor você seguir por outro caminho, né? Mas a partir do momento que você tiver um insight para uma dessas características que eu mencionei, vale a pena sim você se esforçar e estudar. Quanto à questão de que carreira ou de que área seguir depois da faculdade de Direito, é um passo de cada vez. Se forme, se engaje no mercado de uma forma ou outra e depois você vai poder avaliar qual o ramo que você vai querer seguir. Mas o mais importante de tudo é o gosto pela profissão. E nunca se esquecer, o profissional de direito ele tem que ser, primeiro, responsável e ético. E, por fim, muito dedicado. E no próximo episódio da série Profissões, Educação Física, com José Alcides.